Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Terceiro Norberto. Nesse vídeo iremos continuar respondendo questões de probabilidade binomial. Parte de número 3, porque já fizemos aqui no canal a parte de número 1 e também a parte de número 2. Fizemos o passo a passo de como acertar esse tipo de questão. Vou deixar aqui na descrição os links das aulas de probabilidade. Confere lá. Lembrando que nosso objetivo é responder 100 questões de probabilidade, do assunto probabilidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar a resolução das demais questões desse assunto. Vamos lá, vamos ver como é cobrado esse assunto em provas de concurso. Olha só, questão número 11. A parte de número 1, resolvemos exatamente 5 questões da número 1 até a número 5, você vai encontrar na parte de número 1. Questão número 6 até a questão de número 10, você vai encontrar na parte número 2, gravada aqui no canal de probabilidade binomial. Então, estamos dando sequência, vamos responder 20 questões desse assunto. Hoje, na parte número 3, vamos responder exatamente da questão número 11 até a questão número 15. Olha só o que cobrou nessa prova no CEP. As probabilidades de dois atiradores de acertar o alvo. Tá aqui, dois atiradores de acertar. É probabilidade binomial? É. Estou trabalhando aqui com um evento de sucesso. Acertar. Ele disse que era 90% e também 80%. Aí diz o seguinte: atirando independentemente um do outro no alvo, qual é a probabilidade? Tá aqui, qual é a probabilidade de ao menos um acertar? Então, muito bom. É uma probabilidade binomial, onde eu tenho dois eventos aqui que ele te deu, né? Acertar o alvo é 90%, dois atiradores. Então, vou separar aqui os dois atiradores. Imagina lá, eu tenho o A1 como sendo o primeiro atirador, o A1, tá aqui. Eu tenho também o segundo atirador, vou chamar de A2. O A2 está aqui. Ele te deu a probabilidade de acertar. Vou colocar aqui a probabilidade de acertar respectivamente, né? As probabilidades vou chamar nesse formato. 90% é exatamente para o primeiro atirador acertar. Então ele te deu aqui a quantidade 90%. O segundo atirador acertar é 80%. Está aqui 80%. Padrão, tranquilo. Olha só, se eu estou trabalhando com probabilidade binomial, eu tenho que imaginar já naquele percentual, naquela probabilidade de não ocorrer o evento que ele te deu. A ocorrência do evento é acertar, e não a ocorrência, que é exatamente errar. Vou chamar aqui o E de errar. Tá aqui o E de errar. Se acertar, o atirador 1 tem 90%, então errar, o atirador 1 vai ter quanto? Vai ter exatamente 10%. Aqui 10%. Já o atirador 2, ele tinha 80%. Agora, para ele errar, 80% é para acertar, para ele errar é o complementar, é quanto dá 100%. Isso aqui vai dar exatamente 20%. A soma dos dois eventos, a soma de acertar e de errar, tem que dar exatamente 100%. 90 com 10, 100. 80 com 20, também dá 100. E olha só, essa questão, essa lista de questões que estamos resolvendo hoje, ela tem duas maneiras de se resolver. Tem uma maneira mais complicada, onde eu vou fazer essa questão pela a maneira mais complicada, no passo a passo, e também tem uma maneira mais fácil de se resolver. Então vamos perceber o seguinte, tá aqui o evento que ele quer. Qual é o evento que ele quer? Ele quer que ao menos um acerte. Então, ao menos um acerte. Então, são dois atiradores. Então, tá aqui o primeiro atirador e tá aqui o segundo atirador. Então, é um produto de probabilidade. Vou chamar aqui do A1 e aqui eu vou chamar do A2. Olha só como é que vai funcionar. O A1, como ele quer que ao menos um acerte, se você observar, então o A1 pode acertar. Então vou chamar aqui de acertar. Se o A1 acertar, o A2 pode acontecer dele errar. Então já sei que ao menos um acertou, que foi o A1. Isso aqui é o primeiro evento. Mas eu trabalho com a probabilidade do ou, pelo princípio aditivo dentro da matemática. Ou o A1 vai acertar, ou o A2 é quem vai acertar. Ou seja, tem um outro evento, tem um outro evento. Tá aqui o segundo evento, onde eu tenho lá o A1 e eu tenho agora o A2. Só que o A1 agora ele vai errar. O A1
ele vai errar? Porque eu quero ao menos 1. Se eu quero ao menos 1, então vou colocar agora que quem vai acertar é exatamente o segundo atirador. Então o segundo atirador vai acertar, como o comando da questão te pediu. Só que ainda existe outra possibilidade, outro evento de ocorrer. Qual é o evento que vai acontecer? É exatamente os dois acertar. Quando os dois acertar, quando o primeiro acertar e quando o segundo acertar, isso também satisfaz o comando da questão, onde ele diz lá, né, ao menos um acertar, pode ser um ou pode ser os dois. Se os dois acertarem o alvo, aqui como ele está dizendo, exatamente vai satisfazer o comando da questão, porque ele diz lá, ao menos um acertar, pode ser o primeiro, ou pode ser o segundo, ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Agora o que é que eu tenho que fazer? É a multiplicação dos eventos. Fazer aqui a multiplicação dos eventos. Observe que as alternativas estão no formato percentual, então vou deixar todo mundo aqui no formato percentual. Então, a probabilidade de acontecer o evento A, né, do A1 acertar, do primeiro atirador acertar, quanto era? 90%. Então, tinha aqui 90%. Vou colocar já no formato de fração. 90% podemos escrever nesse formato, 90 sobre 100. Multiplicado agora pelo segundo evento, que era o segundo atirador errar. Segundo atirador errar é 10%. Tá aqui, né? O segundo atirador, né, errar é o de baixo, essa partezinha aqui onde tem a probabilidade é 20%. Primeiro atirador acertar 90 e errar 10%. Segundo atirador acertar 80 e errar 20. Como eu estou trabalhando agora com o segundo atirador, eu pego 20%. Tá aqui 20%. Agora o que é que eu tenho que fazer? É simplesmente simplificar os zeros. Tem um zero em cima e tem um zero embaixo. Dá para cortar. Toda vez que acontecer isso dentro da matemática, eu estou dividindo por 10. Dividir 20 por 10 ficou 2, 100 por 10 deu 10, 90 por 10 deu 9, 100 por 10 ficou 10. Agora, só multiplicar o valor aí dessa multiplicação. 9 vezes 2, e onde eu tenho lá 10 vezes 10. 9 vezes 2 eu tenho um total de 18, já vou deixar no formato percentual, porque 10 vezes 10 é 100. Toda vez que tiver em formato no denominador com 100, denominador 100, isso é percentual. Então 10 vezes 10 é 100, já deixa aqui no formato percentual 18%. Já deixei no formato percentual. Beleza, agora o que é que eu tenho que fazer? Primeiro atirador vai errar. Qual é a probabilidade do primeiro atirador errar? Primeiro atirador errar tem um 10%, então é 10 sobre 100. Então vai ficar 10%, 10 sobre 100, multiplicado agora, quem é que vai acertar? O atirador de número 2. O atirador de número 2, qual é a probabilidade? 80%. Então tenho aqui 80 sobre 100. 80 sobre 100. Beleza, dá para simplificar o zero? Dá. Tem um zero em cima, tem um zero embaixo, tem um zero em cima, tem um zero embaixo. Agora ficou tranquilo. Olha só, eu tenho lá 1 vezes 8, 1 vezes 8, deu 8, e eu vou deixar no formato percentual também. Por que eu vou deixar? Porque eu tenho 10 embaixo e 10 embaixo. 10 vezes 10 dá 100. 8 sobre 100 vai dar exatamente 8%. Então, eu tenho aqui 8%. Padrão. E agora, os dois acertar. Probabilidade dos dois acertar. Primeiro atirador acertar. Eu tenho lá 90%. Tá lá 90%. 90 sobre 100. Multiplicado por o segundo atirador acertar. O segundo é 80%. 80 sobre 100. 80 sobre 100. Padrão. Dá para cortar o zero? Dá exatamente para cortar o zero. Tem um zero em cima e zero embaixo. Tem um zero em cima e tem um zero embaixo. Ficou o que agora? Uma multiplicação. Vai ficar apenas a multiplicação. 8 vezes 9. Eu vou ter um total de 72. E 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 10, 100. 72 sobre 100 é 72%. Agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que somar exatamente o total de possibilidades. Então a resposta é a soma do apenas o primeiro acertar mais a soma do segundo acertar mais os dois acertar. Quanto é?
72 mais 8, 80, mais 18, tenho lá 98%. Então você teria que marcar nas alternativas, depois que você somar tudo, 98%. Ó. Somei tudo, 98%. Qual a alternativa que tem lá 98%? Resposta correta para essa questão, letra B. Padrão. Professor, o senhor disse que tinha duas maneiras de se resolver. Então, vamos responder agora de outra maneira e é mais fácil. E eu já vou dizer para vocês que nas próximas questões não vou fazer essa ideia de um evento acontecer, do primeiro evento acontecer, do segundo evento acontecer, dos dois eventos acontecer. Eu quero que você destaque essa palavra. Toda vez que no comando da questão vier lá essa palavrazinha pelo menos uma, pelo menos um. Então estou em busca lá do pelo menos um. Isso aqui dentro da matemática ele tem um sentido dessa maneira. Vou colocar aqui de forma abreviada. Então o pelo menos um, colocar aqui o pelo menos um. Toda vez que o seu comando da questão te pedir lá o pelo menos um, ele terá uma igualdade. O que é essa igualdade? Ele sempre será igual ao total menos o nenhum. Então toda vez que você encontrar essa palavrazinha pelo menos um, você vai perceber que ela tem um significado e é exatamente o total menos o nenhum. Quem é o total em probabilidade? Total em probabilidade, se eu estou trabalhando em percentual, esse total aqui sempre será 100%. Ó. Esse total sempre será 100%. Então eu tenho aqui 100%. Menos o nenhum. Esse nenhum é exatamente o evento que ele quer que aconteça aqui. Se você pede lá a probabilidade de pelo menos um acertar, você vai calcular a probabilidade de nenhum acertar. Você calcular a probabilidade de nenhum acertar. Se eu perguntar para vocês, são dois eventos. Ó. Qual é a probabilidade de nenhum acertar? É exatamente eu calcular a probabilidade dos dois errar. Quando eu estou calculando essa probabilidade dos dois atiradores errar, observa que eu estou removendo exatamente nenhum acertar. Então, nenhum acertar é calcular a probabilidade dos dois errar. Quando eu pego lá os 100% e removo a probabilidade dos dois errar, que é aquilo que ele quer no comando da questão, ó, o pelo menos um acertar, quando eu faço essa subtração, o que resta é exatamente esses três cálculos. Quando eu removo os dois errar, fica pelo menos um acertar. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo e pode ser o terceiro. Então é mais rápido a gente encontrar a resposta quando o comando da questão te pedir esse termo pelo menos um, você calcula o total menos o nenhum. Então nossa missão, o total já é conhecido. Aqui para a gente é 100%. E agora, observa lá, tinha que multiplicar a probabilidade de errar o primeiro atirador e a probabilidade de errar o segundo atirador. Então ficaria lá 10 sobre 100, que era 10%, colocando aqui 10%, multiplicado por 20%. Multiplicado por 20%. Tem zero em cima e zero embaixo? Tem também. Então eu corto esse zero de cima, corto esse zero de baixo, corto esse zero de cima, corto esse zero de baixo, ó, trazendo para cá o resultado, ele vai ser igual 1 vezes 2 deu 2, e olha lá, 10 vezes 10, 100. 2 sobre 100, 2%. 2%. Conclusão, sua resposta era fazer só uma subtração. Ó. Eu fazia 100% menos 2%, que vai dar a resposta. Então, trazendo para cá 100%, colocando aqui que é o total, subtraindo do meu nenhum acertar, que é 2%. 2%. Quanto é 100% menos 2%? 98%. Então você teria que marcar como resposta correta 98%. Foi o que a gente fez aqui. Ó. Encontrei também 98%. Então toda vez que você quer fazer uma questão desse formato pelo menos um, tem duas maneiras de se responder. Tem essa maneira mais fácil, onde tem lá o pelo menos um igual ao total menos o nenhum, ou tem a possibilidade de você calcular os eventos separado. Primeiro evento acertar, eu tenho aqui o primeiro atirador acertar, o segundo atirador acertar e os dois, ó, porque pelo menos um pode ser um ou pode ser dois. Então, resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Mais uma questão da banca IBFC, olha só o que cobrou. As probabilidades de 3 jogadores de futebol, tá aqui, José, vou até destacar aqui de amarelo, destacando aqui de amarelo. Então lá, José,
Pedro e Álvaro marcar o gol em uma falta são, ele disse lá, 2/3, 4/5 e 7/10, respectivamente. Se cada um dos jogadores cobrar uma única vez, a probabilidade, ó, tá aqui o termo, pelo menos um marcar o gol. Então, o termo eu pedi para você destacar na questão anterior foi exatamente esse, ó, pelo menos um marcar o gol. E a gente viu que esse termo, pelo menos um, colocar aqui de forma simplificada, ó, o pelo menos um, a gente sabe que esse pelo menos um, ele tem um sentido. Qual é o sentido? Eu calculo o total de possibilidades e subtraio o nenhum. Então vou em busca apenas daquilo que o comando da questão não quer que aconteça. Vou remover exatamente, ó, nenhum marcar. Então vou fazer a probabilidade de nenhum marcar. Então a probabilidade é de acertar. Então acertar o gol, vou chamar aqui de A, que é onde ele quer marcar o gol, né? Ele disse aqui vai cobrar as faltas, tem a probabilidade de acertar o gol e tem a probabilidade de errar. Então vamos colocar aqui as informações. Eu tenho lá José, probabilidade de José acertar, tem a probabilidade de Pedro acertar, tem a probabilidade de Álvaro acertar. São os três aí personagens. De José, ele disse lá que é 2/3, então tenho aqui 2/3, 2/3. De Pedro, 4/5, 4/5. E eu tenho lá 7/10, né, para nosso amigo Álvaro, 7/10. Observe que isso é acertar. Então tá aqui, vou colocar o A de acertar. Já para errar é o complementar. Foi o que a gente estudou logo no início dessa aula, né? A probabilidade complementar é exatamente a parte da minha fração que corresponde ao todo. Se de 3 chutes, ó, se 3 chutes, aqui é o total, o denominador sempre em uma fração corresponde ao total, 2 é acertar. De 3, 2 acerta, para errar é quanto? É exatamente 1/3. Então, de 3, 2 acerta e 1 ele erra. Somando as duas frações vai te dar os 100%, que é exatamente o total completo de probabilidade. A soma dos dois eventos em probabilidade sempre tem que dar 100% ou 1. Né? A resposta no evento certo é 1. 100/100 é 1. Padrão. Aqui, ó, Pedro, de 5 chutes, ele acerta 4. Então, ele vai errar quantos? É exatamente 1/5. Aqui, de 10 chutes, ele acerta 7. Quantos ele vai errar? Vai errar exatamente 3. Ó. 3/10. Padrão. O que é que eu tenho que fazer agora? Observa lá que o meu formato de questão agora, nas respostas, nas alternativas, está no formato de fração. Se está no formato de fração, você considera o total sempre como sendo, ó, número 1. Certo? 100%, quando eu faço a divisão 100/100, é igual a 1. Coloquei aqui 1 porque é o total que ele quer te dar. Ele te deu no formato de fração. Agora vamos em busca de quê? Eu quero calcular exatamente, ó, nenhum marcar o gol, que é nenhum acertar. Então, para nenhum acertar, eu vou em busca daquilo que é o complementar, de acertar, que é exatamente errar. Então, os 3 eventos que vão acontecer aqui, ó, são 3 eventos de errar. Então, o primeiro marcador aí, que é José, ele vai errar. Então, eu tenho que errar. Nenhum acertar é exatamente primeiro errar, o segundo errar e o terceiro errar. É só o produto das probabilidades do evento fracasso? Exatamente. Então calcula lá, vou calcular. Tem lá 1/3 multiplicado por 1/5 multiplicado por 3/10. 3/10. Tá aqui. Trouxe exatamente, ó, o valor de José errar esse gol é 1/3, tá aqui. Pedro errar esse gol é 1/5, tá aqui. E Álvaro errar esse gol é 3/10, tá aqui. Agora observa, dá para fazer alguma simplificação? Se dá, você já faz a simplificação. Eu tenho um 3 em cima e tenho um 3 embaixo, dá para simplificar. Em cima ficou exatamente 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. E embaixo, aqui no denominador, ficou 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50. Então, a probabilidade de não acontecer esse evento, de nenhum marcar o gol, é exatamente 1/50. Conclusão, de 50
chutes aí no meu total desse evento de 50, eu vou errar exatamente um. O que sobra é o complementar, é o pelo menos um marcar o gol. Então observa que eu tenho aqui o total 1, vou subtrair 1 sobre 50. E esse 1, ó, esse 1 trazendo para cá, vou trazer para cá, esse 1 eu posso colocar ele no formato de fração. Tudo que está no formato de fração, em cima e embaixo os valores são iguais, o seu resultado vai ser 1. Por exemplo aqui, ó, o meu total foi 50. Se eu tenho lá 50 sobre 50, vai dar 1? Exatamente. Se eu tenho uma fração 50 sobre 50, vai dar 1. Representei nesse formato. Isso aqui é o total, né, de 50 eventos que vai acontecer com os 3 jogadores aí. Exatamente, eu tenho 50. E eu vou subtrair do meu nenhum, ó. Subtrair do meu nenhum, que foi 1 sobre 50. 50 sobre 50 menos 1 sobre 50, o denominador mesmo. Mantenho aqui o denominador e faço a subtração aqui, ó, no numerador. 50 menos 1 vai ter um total de 49. 49, professor, é exatamente aquilo que o comando da questão te pediu? Exatamente. Eu tenho lá, pelo menos um marcar o gol, 49 sobre 50. 49 sobre 50 você encontrava a alternativa correta, a letra A. Questão 13. Olha só o que cobrou a questão número 13. Um casal fazendo planejamento para o futuro prefere ter 3 filhos. Está aqui. Pretende, né? Ter 3 filhos. A probabilidade que tenha pelo menos uma, novamente, pelo menos um menino é igual a. Então, estou trabalhando aí também com esse termo, onde eu tenho lá pelo menos um. Toda vez que vier esse termo no comando da questão, você vai circular e vai calcular ele como sendo o total menos um nenhum. Ó. Esse pelo menos um, PM1, tá aqui, ó, pelo menos um, é exatamente igual ao total menos um nenhum. Total menos um nenhum. E quem vai ser esse nenhum? Esse nenhum sempre é aquele evento oposto daquilo que vai acontecer no comando da questão. Ele te pediu aqui para calcular o quê? Pelo menos um menino. Então vou ter que calcular esse nenhum menino. Ó. Nenhum menino vou chamar de H, que quer dizer que é o homem. Aqui, para não confundir menino com menina. Então vou calcular exatamente ó, a probabilidade desses 3 filhos, né, que o casal que pretende ter, é calculado nenhum homem. Então o total, observa também que está no formato de fração, então o total sempre vai ser 1, menos, e eu vou agora calcular a probabilidade do nenhum homem. Sempre que eu estou trabalhando com probabilidade de nascer filhos, ele tem um complementar. Homem, o H, quando eu quero nascer filho, sempre será um meio, ó, sempre será metade. Mulher, da mesma forma, quando eu estou trabalhando com filhos, a probabilidade sempre será iguais. Metade é para homem, metade é para mulher. Se eu quero que se quer, né, esse casal quer, pretende aí nascer um filho, então eu tenho duas possibilidades, ó. Pode ser homem ou pode ser mulher. Para nascer homem tem que ser uma possibilidade, para nascer mulher também tem uma possibilidade, é 50%. Então agora ficou fácil. Por quê? Porque eu vou simplesmente fazer uma multiplicação dos 3 eventos. Então são 3 filhos, ó. São 3 filhos que esse casal pretende ter. Então eu vou fazer a multiplicação dos 3 eventos, ó. Esses 3 eventos vai acontecer o quê? Que ele quer que nenhum nasça homem. Se nenhum nasça homem, então eu calculo todos os 3 filhos sendo mulher. Tá aqui, ó, ou meninas, né? Calcular aqui. Ficou fácil porque é um meio, calcular probabilidade de menina é um meio, multiplicado por um meio, multiplicado por um meio e multiplicado aqui também por um meio. 3 vezes aqui um meio, multiplicação de um meio. Conclusão, fazendo para cá, 1 vezes 1 vezes 1, deu um total de 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu tenho 1 sobre 8. Ó. 1 sobre 8, observe que tem lá nas alternativas também como sendo a letra D. Só que esse cálculo que eu fiz aqui para ter pelo menos um menino é apenas ó, a ocorrência de nenhum menino. Então eu tenho aqui nenhum menino, ou nenhum homem, né? Calculei aqui nenhum homem. Então para eu calcular nenhum homem, a probabilidade é exatamente de calcular os 3 eventos contrários,
que é exatamente calcular a probabilidade de ser mulher, os 3 filhos ser mulher. E agora ficou fácil, porque esse valor número 1, fizemos na questão anterior, toda vez que eu quero trabalhar no meu total, ó, eu olho para o denominador. Esse número 1, eu consigo fazer ele, transformar ele, manipular esse 1 de forma que ele fique exatamente no mesmo denominador. Posso escrever esse 1 como sendo 8 sobre 8, ó, porque eu estou trabalhando aqui com o denominador com 8 partes. Então, 1, que é 8 sobre 8, que vai ser, quando eu faço essa divisão, 8 dividido por 8, ele dá 1. E eu faço, é o meu total, 8 de 8, menos o meu nenhum. Meu nenhum encontrei aqui como sendo 1 sobre 8. Ó. Então, vou subtrair 8 sobre 8 menos 1 sobre 8. Quanto é 8 sobre 8 menos 1 sobre 8? O denominador mesmo, eu mantenho o denominador e faço a subtração do numerador. Denominador 8 e o numerador 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Você teria que procurar uma alternativa onde tinha exatamente 7 sobre 8. Ó. 7 sobre 8, você encontraria a resposta correta para essa questão, letra C. Mais uma questão de número 14. Olha só o que diz. Em uma maratona, as probabilidades de André e Cláudia cruzar a linha de chegada são respectivamente iguais a 40% e 90%. Então, estou aqui agora diante de uma corrida, né? Tenho lá os corredores, tem o André e tem o Cláudia. Ele te deu respectivamente para cruzar a linha de chegada, né? Eles cruzam a linha de chegada, te deu aí a probabilidade. Então, a probabilidade desses corredores André chegar é 40% e de Cláudia chegar é 90%. E vai dizer, né, com base nessa situação hipotética, assinala a alternativa que apresentar a probabilidade de que ao menos um deles cruze a linha de chegada. Então, novamente, eu estou diante dessa palavrazinha aqui, ao menos um. É o pelo menos um? Exatamente, pelo menos um, trazendo para cá. Então, pelo menos um, que é o PM1, colocando aqui abreviado, esse PM1, pelo menos um, ele é igual. Só que essa igualdade sempre vai ser o total menos nenhum. Total menos nenhum. Então, tenho que calcular a probabilidade de não acontecer esse evento que o comando da questão te trouxe. Pelo menos um, cruze a linha de chegada, então vou calcular nenhum cruza. Então, nenhum cruza, vou botar aqui o C correspondendo ao cruze. O C cruze. Então, eu tenho lá o total. Olha o total. O total está em formato percentual agora, está em formato porcentagem. Então, eu já coloco o valor aqui em 100%. Ó. 100%. Está aqui 100%. Então, nossa missão é exatamente calcular nenhum cruzar. Então, fazer aqui, tá aqui os personagens. Eu tenho o André e eu tenho minha amiga Cláudia. Vou colocar aqui mais embaixo. André e eu tenho Cláudia. Tranquilo. Eu quero lá que cruzam, chamar aqui o C de cruz. Qual é a probabilidade de André cruzar a linha de chegada? 40%. Ok. Probabilidade de Cláudia cruzar? 90%. Ok. Aqui, probabilidade de Cláudia cruzar. Se eu tenho a probabilidade de sucesso, que é cruzar, eu também tenho a probabilidade do fracasso. Qual é a probabilidade do fracasso? Não cruzar. Vou chamar aqui não cruzar. Não cruzar é o que falta para completar 100%. Se cruzar, André cruzar é 40%. Não cruzar vai ser o quanto falta para 100%. 60%. Perfeito, 60%. Se Cláudia tem lá a probabilidade de cruzar 90%, dela não cruzar vai ser o complementar. 90% para chegar a 100, faltam o resto aí 10%. 10%. Padrão. Eu quero calcular a probabilidade de nenhum dos dois cruzar. Qual é a probabilidade de nenhum dos dois cruzar? Tá aqui, ó. André não cruzar é 90%. Vou pintar aqui e destacar. Então tem lá não cruzar. Eu tenho lá André 60%. E nossa amiga Cláudia tem aí um total de 10%. É o produto desses dois eventos? Exatamente. Vou fazer o cálculo aí do produto desses dois eventos. Então, não cruzar André, tá aqui, ó, não cruzar André e não cruzar Cláudia, tinha lá 60% para André, 60 sobre 100, multiplicado por 10%, multiplicado ali por
10%. Observa, eu tenho lá 0 em cima e 0 embaixo. Tem um 0 em cima e 0 embaixo. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que cortar, tenho que eliminar. Então, tenho esse 0 em cima e esse 0 embaixo. Então, vou eliminar aqui esse 0. Eliminei aqui esse 0. E em cima aqui também, ó, 1 em cima e embaixo. Ficou lá 6 vezes 1 e 10 vezes 10. Foi o que a gente já aprendeu. 6 vezes 6 vai dar 1. E observa lá, 10 vezes 10 é 100. Quando eu tenho lá 6 sobre 100, quando o denominador vem no formato de denominador total de 100, isso aqui é em percentual. Eu tenho lá 6%. Ó. 6%. E agora ficou fácil. O total é quanto? Trazendo para cá. Trazendo para cá. O total é 100%. Sempre, quando eu quero calcular a probabilidade, o máximo que pode chegar é 100%. E vou subtrair o nenhum é cruzar a linha de chegada. O nenhum cruzar a linha de chegada, que é os dois que eu estou fazendo, é 6%. Tá aqui, 6%. 6%. Quanto é a subtração? 100% menos 6%. Eu vou ter exatamente 94%. Você teria que marcar a resposta correta, aquela que tinha lá 94%. Encontraria a letra A. Já vou deixar até de atividade para vocês. Ó. No início da aula desse vídeo, você percebeu que a gente estava calculando, vou até voltar aqui para você perceber, ó, a questão número 1, eu teria que calcular a probabilidade de apenas um acertar. Aquela questão, a questão 14, é praticamente essa questão. Observa lá que ele trabalhou com cruzar. Se ele quisesse pelo menos um cruzar, você teria que calcular a probabilidade de André cruzar. Então, Cláudia não ia cruzar. Depois eu calcularia a probabilidade de André não cruzar e colocaria a probabilidade de Cláudia cruzar. Por final, eu colocaria a multiplicação dos dois cruzar. Ia te dar o maior trabalho, ia te dar o maior trabalho. Então, toda vez que você está diante de uma questão de probabilidade de ao menos um acertar, você coloca lá o total menos nenhum, porque você vai sair de 3 cálculos de problemas aqui efetuados, né, por multiplicação de fração. Então, essa questão aqui, ó, essa questão 14, fica de forma para você tentar fazer. Vou até montar aqui, vou deixar aqui montado. Tenta fazer, tenta fazer. Pelo menos um cruzar, pode ser André cruzar. Então tá aqui, ó, André cruzar e Cláudia não cruzar. Então aqui André cruza, Cláudia não cruza. Vou colocar aqui o C. Você calcular o produto, ó, desses dois eventos. André cruzar e Cláudia não cruzar. Tá aqui. Então a outra possibilidade é exatamente você fazer o contrário. Ó. André não vai cruzar e Cláudia vai cruzar. E por fim, você vai fazer a multiplicação dos dois eventos, ó, os dois cruzando. André cruza, multiplicado, Cláudia cruza. Observe que é o princípio aditivo. Sempre eu estou trabalhando com a ideia do OA. Você vai calcular a probabilidade de acontecer um deles. Então, um deles aqui, o primeiro André, vai encontrar aqui o resultado. Você encontra um resultado para cada problemazinho desse. E no final, ó, você vai somar. Você vai somar, você vai somar. E essa soma, quando você fizer, tem que bater exatamente 94%. Então tenta resolver aí, tenta resolver e deixa embaixo nos comentários se você conseguiu aí resolver, tanto pela dica de probabilidade de pelo menos um, total menos um nenhum, e agora sua missão é tentar fazer passo a passo dos eventos como pediu o comando da questão. O ao menos um pode ser um dos dois, o primeiro ou o segundo, ou os dois ao mesmo tempo, certo? Então vamos fazer mais uma questão, última questão dessa lista, envolvendo aí esse tipo de questão de probabilidade binomial cobrando o termo pelo menos um. Questão de número 15. Olha só o que cobrou a questão de número 15. Na fazenda Boa Esperança, a probabilidade pela inseminação nascer um macho é de 0,6. Então já te deu aqui, ó, probabilidade onde eu estou querendo calcular pela inseminação de nascer um macho. Então macho, ele disse lá que foi 0,6. E nascer uma fêmea é o complementar, é 0,4. Aí o comando da questão diz: foram feitas 4 inseminações. Se todas
vingarem, qual é a probabilidade de nascer pelo menos um macho? Novamente, ó, probabilidade com esse termo, pelo menos um. Então já sei, professor, o que é que eu tenho que fazer. Pelo menos um de forma rápida, fácil, eu calculo como sendo total menos um nenhum. Então, pelo menos um, aqui de forma abreviada, esse pelo menos um, se eu disse que ele vai ser igual ao total menos o nenhum. Total menos o nenhum. E esse nenhum, você vai em busca daquele evento contrário que o comando da question pediu. O comando da question pediu o quê? Que calculasse pelo menos o macho. Então você vai em busca do nenhum macho. Então nenhum macho. Vou colocar aqui, nenhum macho. Aqui chamar esse M, nenhum macho. Conclusão, nenhum macho é calculado as duas não, as quatro, como sendo fêmea. São 4 inseminações aqui que serão feitas, ó. São 4 inseminações que serão feitas. Então eu sei lá que a probabilidade de nascer macho, ele te deu que foi 0,6, ó, macho é 0,6 acontecer isso. Eu já coloco um formato de fração porque é mais fácil fazer a operação do que o número decimal. Toda vez que eu estou diante de um número decimal, isso aqui é uma divisão por 10. Pode ser por 10, por 100, por 1000. Quem vai me dizer aqui exatamente quantas casas decimais tem? É divisão por 10 porque eu só tenho uma casa decimal. É 0, e só tenho 6. Então é 6 sobre 10. Então quando eu divido lá 6 sobre 10, dá exatamente 0,6. E a fêmea? Está aqui. Ó. A fêmea é exatamente calcular a probabilidade de 0,4, que é o complementar. Se eu somar as duas, probabilidade de macho e probabilidade de fêmea, vai dar exatamente 100%, que é 1. 0,6 mais 0,4 dá 1. E em forma de fração, formato de fração, 0,4 vai dar exatamente 4 sobre 10. 4 sobre 10. Padrão. Como a resposta aqui, as alternativas está no formato percentual, o seu total você já coloca lá que é 100%. Ó. 100%. Então, vou subtrair agora desse 100% menos o nenhum macho. E o nenhum macho vai acontecer o quê? Exatamente, ó, como eu te disse, é 4 fêmeas. São 4 inseminações. Então, para não nascer nenhum macho, ó, precisa automaticamente as 4 inseminações nascer 4 fêmeas. Então, a primeira nasceu fêmea, a segunda nasceu fêmea, a terceira nasceu fêmea e a quarta nasceu fêmea. Isso aqui é uma multiplicação de probabilidade percentual. Nascer fêmea, tá aqui, ó. Nascer fêmea, eu tenho um total lá de 4 sobre 10. Então, vou fazer essa multiplicação de 4 sobre 10. É 4 sobre 10 multiplicado por 4 sobre 10 multiplicado por 4 sobre 10 e também multiplicado por 4 sobre 10. Colocando aqui 4 sobre 10. 4 sobre 10. Padrão, 4 sobre 10. Agora não tem o que fazer. É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Eu teria que fazer essa multiplicação. Ó. Fazendo aqui essa multiplicação. 4 vezes 4 é 16. Ó. Se você multiplicar por par aqui, 4 vezes 4 é 16 e 4 vezes 4 é 16. Quando eu faço essa multiplicação, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 16, aqui vai dar um total de 256. Ó. Colocando aqui apertado. Colocando aqui apertado. Então vai ficar 256. 256. Embaixo, no denominador. Denominador tem lá, multiplicação por 10 é só você colocar o número 1 e contar quantos zero tem. Quantos zero tem embaixo? Tem 4 zeros, ó. Então será uma divisão por 10.000. Tem esse zero, tem mais 3 zeros, ó. Então tem uma divisão aí por 10.000. Tem um 4, 0 embaixo. Só tem um 4, 0 embaixo porque eu multipliquei aqui por 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000. E olha só, eu quero deixar no formato percentual, porque esse formato aqui, 256, 256, o seu denominador não está em 100. O que é que eu tenho que fazer? Você pode eliminar aqui 2 zeros, vou eliminar 2 zeros e voltar 2 casas decimais. Eu vou eliminar esses 2 zeros, ó, e eu volto a casa decimal, ou seja, ficou 2,56 sobre 100. E 2,56 sobre 100, quantos por cento? Exatamente 2,56%. Trazendo para cá para a gente deixar organizado.
Então eu teria que fazer a subtração do total. Total era 100%. Total, a gente viu lá que é 100%. Menos o nenhum, que é justamente nenhum macho. Quando eu faço essa subtração aqui do nenhum macho, é calcular a probabilidade de ocorrência aí na inseminação das 4 fêmeas. 4 fêmeas, vimos aqui 2,56 sobre 100. Eu disse para vocês, toda vez que vier no formato denominador sobre 100, é porque é em percentual, é por cento. E agora ficou só para fazer essa subtração. Quanto é 100% menos 2,56%? Observa que aqui está faltando exatamente o que? 44 para 3%. Então, nas minhas alternativas, você já teria que procurar, que era um número quebrado. Então, seria, observa que se eu colocasse desse 100% aqui, colocasse os 44%, ficaria 3. Então, 100 menos 3 seria 97. Então, é 97,94%. Fazendo essa subtração, ó. 97,44%. Então você teria que marcar como resposta correta letra A. Então, pessoal, com isso concluímos aí a terceira parte dessa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber as demais questões comentadas do assunto probabilidade. E se essa aula vem te ajudando, se te ajudou de alguma forma a compreender esse conteúdo, deixa aí teu like e se inscreve no nosso canal, deixando seu comentário também logo abaixo. Bons estudos e até o próximo vídeo.